Dando continuidade, falaremos então de análise setorial. A análise setorial visa analisarmos o setor de atuação da organização e todos os agentes que estão envolvidos nesse processo. Então nós falaremos sobre o concorrente na indústria e, logicamente, analisaremos o comportamento desses concorrentes dentro do ambiente de negócio. O objetivo disso aí é tratarmos das 5 forças competitivas. De um lado, olhando o potencial do lucro e, de outro lado, o retorno a longo prazo do capital investido dos stakeholders envolvidos. Com relação às 5 forças competitivas, nós devemos levar em conta quem são os concorrentes do ramo, qual é a rivalidade existente entre eles e temos que monitorar os elementos externos a esse ambiente da concorrência. Quem são eles? São os fornecedores, nós temos que conhecer qual o grau de dependência que nós temos desses fornecedores, para que a gente estabeleça o potencial e o poder de barganha que a gente deve exercer com relação a eles. Temos de outro lado os compradores, que são os nossos clientes, aqueles que compram os nossos produtos através de demanda, e logicamente nós devemos também conhecer o potencial de compra desses agentes, para que a gente defina de forma clara qual será o comportamento que a gente terá diante desses indivíduos. Nós temos os substitutos, que são aqueles que substituem aqueles produtos que são oferecidos pela nossa empresa, para que a gente possa criar estratégias que visem neutralizar as ações dos substitutos no nosso negócio. E temos os entrantes potenciais, que são aqueles potenciais indivíduos ou empresas que pretendem ingressar no nosso negócio. Para isso a gente deve, logicamente, monitorar essa movimentação e, através desse monitoramento, a gente criar alternativas e até mesmo barreiras para impedir que essa entrada possa representar ameaça para o nosso negócio. E essa questão das barreiras de entradas, elas são decisivas. Eu posso, através de uma criação de uma barreira de entrada, fazer com que o potencial entrante seja desestimulado a entrar no negócio, para que com isso eu neutralize esse tipo de movimento. Com relação ao poder de barganha dos compradores, que são os nossos clientes, eu devo me fortalecer e criar estratégia com a finalidade de fazer com que eu tenha um produto que seja competitivo, mas que eu não seja refém daquele potencial comprador para o produto que eu estou vendendo. Então, sintetizando as 5 forças competitivas, eu tenho que analisar esse cenário e, de posse das informações e do monitoramento que eu faço dos elementos que os compõem, que são os entrantes, que são os fornecedores, os substitutos e os compradores, eu crio equilíbrio nas ações da organização dentro do cenário do mercado. Um aspecto muito interessante que ocorre no mundo empresarial é com relação às barreiras de saída. Empresas que são mais simples, que exercem atividades menos complexas, as barreiras de saída são muito pequenas. Ele pode, de repente, abandonar aquele negócio, levando em conta que ele deixou de ser atrativo. Ao passo que uma atividade mais complexa, que demanda um investimento, prazo de retorno desse investimento é muito longo, as barreiras são muito grandes. Poderia dar um exemplo para vocês que me veio agora, por exemplo, uma usina de cana-de-açúcar. Imagina o volume de recursos que foi mobilizado para fazer uma estrutura industrial dessa funcionar. Agora vocês imaginam qual é realmente a complexidade de saída de um negócio desse do cenário empresarial. Ela abandonar o segmento, ela vai ter que mobilizar uma série de agentes para tentar sair minimizando os custos e o prejuízo que isso pode ocorrer. Só para vocês terem uma ideia, uma unidade com essa característica, ela representa hoje passivos que envolvem a área trabalhista, a área ambiental e outras áreas que têm um impacto das suas ações no ambiente de negócio que ela atua.
Com relação às barreiras de saída, nós temos que levar em conta, por exemplo, os ativos especializados. E aí eu fiz referência à indústria sucroalcooleira, que é uma indústria na área de moagem de cana e que realmente demanda um investimento muito alto, e o ciclo de resultado dentro dessa indústria ele é muito longo. Então eu preciso de pensar qual será o destino desses ativos especializados. Custos fixos de saída. Eu tenho que levar em conta que para mim abandonar uma atividade, eu preciso pensar que os meus custos fixos de saída, eles representarão por um bom tempo o custo dessa organização até que ela realmente abandone sua atividade. A inter-relação estratégica que pode ocorrer com relação a outros elementos ou a outros agentes econômicos no mesmo setor. Por exemplo, no caso da mesma indústria, se eu tenho aluguel de terra para produzir cana, se eu tenho aluguel de equipamentos para desenvolver a atividade industrial, essa relação contratual ela vai repercutir por um bom tempo. E existe também uma barreira que ela é muito importante, que às vezes a gente não percebe, que são as barreiras emocionais. Aquilo que o indivíduo sonhou ao longo de uma vida está sendo interrompido de uma hora para outra. Então a barreira emocional, ela não tem um custo financeiro, ela tem um custo emocional sobre as pessoas envolvidas e consequentemente pode causar traumas que são intransponíveis. E existem também as questões de barreiras governamentais ou sociais, por exemplo, demissão em massa de pessoas, a questão relacionada com o passivo ambiental, enfim, são todos esses elementos que às vezes são colocados à frente de um executivo para que ele tome essa decisão e ele tem que pesar todos eles porque realmente eles significam um custo bastante elevado. Falando das barreiras de lucratividade, nós temos as barreiras de entrada e temos as barreiras de saída. Eu preciso identificar claramente onde a empresa, onde a indústria está situada, para que a partir daí eu possa definir quais são os pontos fortes e pontos fracos dessa indústria e, de posse desse diagnóstico, definir a estratégia que eu devo adotar em caso de definição de uma saída do setor no qual eu atuo. Falaremos no próximo momento sobre grupos estratégicos, quando abordaremos a relação entre os concorrentes do setor.